Menina suja entra na igreja durante o velório, e o que ela faz comove a multidão. O silêncio respeitoso da igreja São Francisco foi quebrado pelo ranger das pesadas portas de madeira. Todos os presentes no velório do empresário Antônio Carlos Medeiros se viraram para ver quem ousava interromper aquele momento solene. Uma menina de não mais que 10 anos apareceu na entrada. Seus cabelos escuros estavam desalinhados, grudados no rosto suado. O vestido amarelo que usava estava rasgado na barra e manchado de terra. Seus pés descalços deixaram pequenas pegadas de lama no mármore branco da igreja, enquanto ela caminhava devagar pelo corredor central. Meu Deus, quem é essa criança? Sussurrou Dona Aparecida, uma das amigas da viúva. Helena Medeiros, elegante em seu vestido preto de luto, apertou o lenço de renda entre os dedos. Aos 72 anos, ela havia organizado aquele velório com todo o requinte que seu marido merecia. Antônio Carlos era respeitado por toda a cidade de Campos dos Goitacazes. Dono de uma das maiores empresas de transporte da região, ele havia ajudado a desenvolver a economia local por mais de 40 anos. A menina continuou andando, ignorando os olhares de desaprovação. Suas roupas contrastavam de forma gritante com os ternos escuros e vestidos elegantes dos outros presentes. Na primeira fila, os filhos do empresário, Roberto, de 45 anos, e Marcela, de 42, observavam a cena com crescente irritação. Alguém precisa tirar essa criança daqui, murmurou Roberto para a irmã. Onde está a segurança? Mas antes que qualquer um pudesse reagir, a menina se aproximou do caixão. Era ornamentado com flores brancas, rodeado por coroas de empresários e políticos locais. O corpo de Antônio Carlos repousava ali, vestindo seu melhor terno azul marinho. A criança olhou para o rosto sereno do falecido e, para espanto de todos, sorriu. Não era um sorriso malicioso ou inadequado. Era doce, cheio de carinho, como se estivesse vendo um velho amigo. Oi, seu Antônio, ela disse baixinho, mas sua voz ecoou no silêncio da igreja. Eu prometi que viria. Helena sentiu o coração disparar. Como aquela menina conhecia seu marido? E por que falava com ele de forma tão íntima? O padre Joaquim, que conduzia a cerimônia, pareceu tão surpreso quanto os demais. Ele abriu a boca para dizer algo, mas a menina continuou falando. Eu trouxe o que o senhor pediu, ela disse, colocando a mão no bolso do vestido rasgado. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando agora continuando. Do bolso, a menina tirou algo embrulhado em um tecido velho. Com cuidado, ela desembrulhou um relógio de bolso dourado. Era antigo, com uma corrente delicada e detalhes gravados na tampa. Helena quase gritou. Aquele era o relógio do pai de Antônio, uma herança de família que havia desaparecido misteriosamente de casa 3 meses atrás. Ela havia questionado todos os empregados, vasculhado a casa inteira, até mesmo cogitado que algum dos filhos o tivesse pegado para vender. Como você tem isso? Helena se levantou abruptamente, sua voz trêmula de emoção. A menina olhou para ela com olhos grandes e expressivos. Não havia medo em seu rosto, apenas uma determinação serena. O seu Antônio me deu, respondeu simplesmente. Ele disse que quando chegasse o dia dele eu deveria devolver na frente de todo mundo, para que vocês soubessem. Soubessem o quê? Perguntou Marcela, se aproximando com desconfiança. Que nós éramos amigos, a menina disse, acariciando delicadamente a tampa do relógio. Amigos de verdade. Um murmúrio de indignação percorreu a igreja. Como uma criança de rua poderia ser amiga de Antônio Carlos Medeiros? O homem mal falava com os próprios netos, quanto mais com estranhos. Roberto se adiantou, o rosto vermelho de raiva. Escute aqui, garota. Não sei que tipo de golpe você está tentando aplicar, mas meu pai jamais daria uma herança de família para uma menina pobre? Ela completou sem se ofender. É verdade. Seu Antônio também achava estranho no começo, mas depois ele entendeu. Entendeu o quê? Helena perguntou, se sentindo como se estivesse em um sonho. A menina respirou fundo, como se estivesse se preparando para contar uma história longa. Meu nome é Beatriz,
começou ela. Beatriz Silva. Moro no bairro Penha com minha avó, Dona Conceição. Todo dia eu vou ao Parque Alberto Sampaio catar garrafas e latinhas para vender. Foi lá que conheci seu Antônio. Helena conhecia bem aquele parque. Era um dos poucos espaços verdes da cidade, frequentado principalmente por famílias de classe média. Antônio costumava ir lá nas tardes. Dizia que gostava de caminhar e observar as pessoas. Ela nunca imaginou que ele pudesse ter encontrado alguém lá. Ele sempre sentava no mesmo banco. Beatriz continuou, sua voz ganhando confiança. Perto do lago pequeno, debaixo da árvore grande. Fingia que estava lendo jornal, mas eu sabia que ele estava me observando. Isso é mentira, Roberto protestou. Meu pai nunca... Um dia estava chovendo muito. Beatriz o interrompeu. Eu não tinha onde me esconder e estava toda molhada. O seu Antônio se levantou, veio até mim e me ofereceu o guarda-chuva dele. Disse que o carro estava estacionado perto, que ele podia correr. Helena sentiu uma pontada no peito. Aquilo soava exatamente como algo que Antônio faria. Apesar da fama de homem duro nos negócios, ele sempre havia sido generoso com quem precisava. Eu não quis aceitar o guarda-chuva, Beatriz prosseguiu. Falei que não podia ficar com uma coisa tão cara. Aí ele riu e disse que não era caro, que havia comprado numa loja de departamentos. Mas eu vi a marca gravada no cabo. Era daquelas lojas caras do shopping. Marcela olhou para a mãe. Helena realmente havia dado um guarda-chuva caro para o marido no último aniversário dele. Era de uma marca italiana, com cabo de madeira nobre. Depois daquele dia, toda vez que eu ia ao parque, ele estava lá. Beatriz disse, um sorriso tímido aparecendo em seu rosto. No começo, a gente só se cumprimentava. Ele perguntava se eu estava bem, se tinha chovido de novo. Coisa simples. O padre Joaquim, que havia assistido a tudo em silêncio, se aproximou da menina. Filha, talvez seja melhor você conversar com a família em particular, sugeriu ele gentilmente. Não, Helena disse com firmeza. Eu quero ouvir o que ela tem a dizer. Aqui mesmo, na frente de todos. Beatriz assentiu agradecida e continuou sua história. Um dia eu estava muito triste no parque. Minha avó tinha ficado doente e precisava de remédio caro. Eu não sabia como conseguir dinheiro. O seu Antônio percebeu que eu estava chorando e veio conversar comigo. A menina pausou, passando os dedos pelo relógio que ainda segurava. Eu contei tudo para ele. Disse que minha avó era tudo que eu tinha no mundo, que não podia deixar ela sofrer. O seu Antônio ficou quieto por um tempo, só olhando para o lago. Depois ele tirou esse relógio do bolso e disse que ia me emprestar. Emprestar? Helena repetiu. Sim. Ele disse que eu podia vender, comprar o remédio para a avó, mas que tinha que prometer uma coisa. Quando ele partisse deste mundo, eu deveria devolver o relógio no velório dele, na frente de toda a família, para que vocês soubessem que ele não era só um empresário rico e fechado. As palavras da menina caíram como bombas no silêncio da igreja. Helena sentiu as pernas fraquejarem e teve que se apoiar no banco. Isso não faz sentido, balbuciou Roberto. Papai nunca falava sobre partir, sobre o próprio fim. Ele odiava falar de coisas assim. Beatriz olhou para ele com uma expressão triste. O seu pai falava sobre isso sim, principalmente nos últimos meses. Ele disse que estava se sentindo cansado, que o coração estava fraco, mas que não podia falar isso em casa porque não queria preocupar ninguém. Helena levou a mão ao peito. Antônio realmente havia feito alguns exames cardiológicos recentemente, mas disse que era apenas rotina. Será que ele estava escondendo algo sério? Ele falava de vocês o tempo todo. Beatriz continuou, olhando para Roberto e Marcela. Disse que amava muito os filhos, mas que não sabia como demonstrar. Que tinha medo de ser visto como fraco se mostrasse sentimentos. Marcela sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Durante toda a vida, ela havia sentido que o pai a via apenas como mais uma funcionária da empresa. Ele nunca a abraçava, nunca dizia que estava orgulhoso dela. E a senhora, Beatriz se virou para Helena. Ele falava que era a coisa mais preciosa da vida dele, que se apaixonou no primeiro dia que a viu, e que esse amor só cresceu durante todos esses anos de casamento. Helena não conseguiu mais segurar as lágrimas.
Era verdade que Antônio não era muito demonstrativo em público, mas em casa, nos momentos íntimos, ele sempre havia sido carinhoso. Mas por que ele contava essas coisas para você? Roberto perguntou, sua hostilidade inicial dando lugar à curiosidade. Por que para uma criança estranha? Beatriz baixou os olhos como se estivesse envergonhada. Porque eu lembrava ele de alguém, murmurou. De uma pessoa muito especial que ele perdeu. O coração de Helena parou por um momento. Ela sabia exatamente de quem Beatriz estava falando. Sofia, sussurrou. Isso mesmo, Beatriz confirmou. Sua filhinha que foi embora quando tinha 8 anos. A mesma idade que eu tenho. Um silêncio pesado tomou conta da igreja. Sofia havia sido a primeira filha de Helena e Antônio, nascida 5 anos antes de Roberto. Ela havia falecido de uma pneumonia grave quando era apenas uma criança. Antônio nunca se recuperou completamente dessa perda. Durante anos, ele evitou falar sobre a menina como se as palavras pudessem renovar a dor. Ele me mostrou uma foto dela, Beatriz disse suavemente. Guardava na carteira, atrás da foto de vocês todos. Disse que eu tinha os mesmos olhos grandes e o mesmo jeito curioso de fazer perguntas. Helena estava soluçando agora. Antônio realmente carregava uma foto de Sofia na carteira. Ela pensava que ele havia se esquecido, que havia superado a dor. Mas não. Ele carregava a lembrança da filha todos os dias. Por isso ele gostava de conversar comigo, Beatriz explicou. Disse que era como se pudesse conversar com a Sofia, contar para ela como a vida havia sido, como vocês eram pessoas maravilhosas. Roberto se sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Durante toda a vida, ele sentiu que nunca conseguiu preencher o vazio deixado pela irmã que mal chegou a conhecer. Agora, descobria que o pai encontrara uma forma de lidar com essa dor. Ele também me contou sobre os erros que achava que tinha cometido. Beatriz continuou. Disse que trabalhou demais quando vocês eram pequenos, que perdeu muitos momentos importantes, que quando Sofia partiu, ele resolveu trabalhar ainda mais para não pensar na dor. Mas aí perdeu ainda mais momentos com vocês. Marcela se aproximou da menina, já não conseguindo conter a emoção. Ele disse isso mesmo? Perguntou com a voz embargada. Disse, e disse também que estava muito orgulhoso de vocês, que Roberto tinha se tornado um homem honesto e trabalhador, mesmo sendo pressionado para assumir a empresa muito jovem, e que Marcela era inteligente e forte, capaz de resolver qualquer problema. Roberto e Marcela se entreolharam. Durante anos, eles acreditaram que o pai os via apenas como substitutos inadequados para Sofia, a filha perfeita que havia partido cedo demais. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Tem mais uma coisa, Beatriz disse, voltando a olhar para o relógio. O seu Antônio não só me emprestou isso para ajudar minha avó, ele fez uma proposta. Que tipo de proposta? Helena perguntou, enxugando as lágrimas. Ele disse que se eu conseguisse aprender a ler e escrever direito, ele me ajudaria a estudar. Pagaria uma escola particular, compraria os livros, tudo. Mas tinha uma condição. Eu não podia contar para ninguém, nem para minha avó. Por quê? Roberto quis saber. Porque ele disse que caridade verdadeira é aquela que se faz em segredo, que se ele fizesse isso em público, as pessoas iam falar que ele estava fazendo propaganda para a empresa. Mas se fosse em segredo, seria só por bondade mesmo. Helena mal podia acreditar no que estava ouvindo. Aquele era mesmo o Antônio que ela conhecia. Ele sempre fazia doações anônimas para instituições de caridade, nunca quis que seu nome aparecesse em placas ou homenagens. Então você aprendeu a ler? Marcela perguntou. Beatriz sorriu pela primeira vez desde que entrara na igreja. Aprendi. E muito mais que isso. O seu Antônio me ensinou matemática, ciências, até um pouco de inglês. Ele disse que uma menina inteligente como eu podia ser o que quisesse na vida. A menina mergulhou a mão no outro bolso do vestido e tirou um caderno pequeno com as páginas amareladas e a capa desgastada. Ele me deu esse caderno e disse para eu escrever tudo o que aprendia. Para um dia, quando eu fosse uma moça formada, lembrar de quem me ajudou a chegar lá.
Helena pegou o caderno com as mãos trêmulas. Ao abri-lo, viu páginas e páginas de uma caligrafia infantil, mas caprichada. Havia lições de matemática, pequenas redações, até alguns desenhos. E no meio de tudo, comentários escritos com a letra conhecida de Antônio. Muito bem, Beatriz, você é muito inteligente. Continue assim que você vai longe. Não esqueça, estudar é a chave para um futuro melhor. Ele corrigia seus deveres. Helena perguntou incrédula. Toda semana. A gente se encontrava no parque nas terças e quintas-feiras. Ele trazia lanche para mim. Dizia que era a sobra da empresa, mas eu sabia que tinha comprado especialmente. E sempre revisava tudo que eu tinha estudado. Roberto se aproximou e olhou por cima do ombro da mãe. Reconheceu imediatamente a letra do pai. Era a mesma que escrevia bilhetes carinhosos para Helena, a mesma que assinava cartões de aniversário. Por quanto tempo isso aconteceu? José lhe perguntou. 8 meses, Beatriz respondeu. Desde o dia que ele me deu o relógio até 2 semanas atrás. 2 semanas atrás, Helena repetiu. A menina assentiu tristemente. Foi a última vez que ele apareceu no parque. Estava diferente, mais fraco. Disse que estava se sentindo mal, mas que não queria ir ao médico porque os médicos sempre queriam internar as pessoas. Helena sentiu o mundo girar. 2 semanas atrás, Antônio havia reclamado de dores no peito. Ela insistiu para ele procurar o cardiologista, mas ele disse que era só cansaço. Naquele dia ele me disse que talvez não pudesse mais me encontrar no parque, Beatriz continuou. Que estava na hora de eu devolver o relógio para a família dele. Eu perguntei por quê e ele disse que presentia que a hora dele estava chegando. Não, Helena murmurou. Ele não podia saber. Ele sabia sim, dona Helena, e não estava triste. Disse que tinha vivido uma vida boa, que tinha uma família maravilhosa e que me conhecer tinha sido um presente de despedida que Deus tinha dado para ele. As palavras da menina ecoaram pela igreja, tocando cada pessoa presente. Muitos dos amigos e conhecidos de Antônio estavam emocionados, vendo um lado do empresário que nunca tinham imaginado. Ele me fez prometer 3 coisas naquele último dia, Beatriz disse, segurando o relógio contra o peito. Primeira, que eu continuaria estudando, não importa o que acontecesse. Segunda, que eu devolveria o relógio no velório dele, para que vocês soubessem da nossa amizade. E terceira, ela pausou, olhando diretamente para Helena. Terceira, que eu contaria para vocês que ele amava muito essa família, que todos os dias ele agradecia a Deus por ter vocês na vida dele, e que o único arrependimento dele era não ter demonstrado isso o suficiente. Helena desabou em choro. Antônio sempre havia sido um homem de poucas palavras quando se tratava de sentimentos. Ela sabia que ele a amava, sabia que amava os filhos, mas ele nunca conseguia expressar isso abertamente. Marcela se aproximou da menina e se ajoelhou na altura dela. Beatriz, você disse que ele te ajudou a estudar por 8 meses. Onde você estava estudando? Em casa mesmo, Beatriz respondeu. O seu Antônio comprou livros para mim, mas disse para eu dizer para minha avó que tinha achado numa lixeira. Ela ficou toda orgulhosa quando viu que eu estava aprendendo a ler. E sua avó? Como ela está? Helena perguntou, se aproximando também. O rosto de Beatriz se entristeceu. Ela melhorou bastante depois que consegui comprar os remédios com o dinheiro do relógio, mas está preocupada comigo. Não entende de onde eu tirei tantos livros e cadernos. Roberto olhou para a irmã. Ambos estavam pensando a mesma coisa. Beatriz, ele disse gentilmente, você sabe onde mora? Você veio como até aqui? Vim andando do bairro Penha. Demorou quase 2 horas, mas eu prometi para o seu Antônio que estaria aqui hoje. Helena ficou chocada. O bairro Penha ficava do outro lado da cidade. A menina havia caminhado quilômetros, sozinha, para cumprir uma promessa feita a um amigo. Você não tem medo de andar tanto sozinha? Marcela perguntou. Tenho um pouco, Beatriz admitiu. Mas o seu Antônio disse que promessas são sagradas, que pessoas de caráter sempre cumprem o que prometem. Nesse momento, Dona Conceição apareceu na entrada da igreja. Era uma senhora de cerca de 60 anos,
magra e com roupas simples, mas limpas. Seus olhos percorreram a igreja até encontrar a neta. Beatriz, ela chamou aliviada. Menina, onde você estava? Acordei e você não estava em casa. A menina correu até a avó e a abraçou. Desculpa, avó. Eu tinha uma coisa muito importante para fazer. Dona Conceição olhou ao redor, claramente constrangida por estar numa igreja cheia de pessoas bem vestidas. Beatriz, o que nós estamos fazendo aqui? Sussurrou. Helena se aproximou das duas. A senhora é a avó da Beatriz? Perguntou gentilmente. Sou sim, senhora. Desculpe se ela incomodou. Às vezes ela some assim, mas eu não sabia que tinha vindo para uma igreja. Ela não incomodou nada, Helena disse, segurando as mãos da senhora. Pelo contrário, ela acabou de nos dar um presente muito especial. Dona Conceição parecia confusa, mas Helena continuou. Dona Conceição. Conceição Silva. Dona Conceição, a senhora sabia que sua neta era amiga do meu marido? A senhora franziu a testa. Marido? Quem é seu marido, minha filha? Antônio Carlos Medeiros. Ele faleceu há 3 dias. O rosto de Dona Conceição empalideceu. O empresário, aquele senhor importante que aparecia no jornal? Esse mesmo, Helena confirmou. E Beatriz acabou de nos contar que eles se conheceram no parque e se tornaram grandes amigos. Dona Conceição olhou para a neta com uma mistura de surpresa e preocupação. Beatriz, isso é verdade? A menina assentiu. É sim, vó. Era por isso que eu sempre voltava tarde do parque. Estava estudando com o seu Antônio. Estudando? Mas você disse que tinha achado aqueles livros no lixo. Helena interviu gentilmente. Dona Conceição, o meu marido comprou esses livros para Beatriz. Ele estava ajudando ela a estudar há vários meses. A senhora ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Mas por que ele faria isso? Nós não somos ninguém especial. Porque vocês são sim especiais, Roberto disse, se aproximando. Beatriz acabou de nos mostrar um lado do nosso pai, que nós não conhecíamos. Ela nos deu a chance de entender que tipo de homem ele realmente era. Marcela se ajoelhou novamente perto de Beatriz. Você disse que prometeu para ele que continuaria estudando. Ainda pretende cumprir essa promessa? Claro, Beatriz respondeu sem hesitar. Mas agora vai ser mais difícil. Não tenho mais ninguém para me ensinar. Helena, Roberto e Marcela se entreolharam. A mesma ideia havia passado pela cabeça dos 3. E se nós continuássemos ajudando você? Helena sugeriu. Afinal, foi isso que Antônio gostaria. Dona Conceição abriu a boca para protestar. Não, não podemos aceitar isso. Já foi muito bom o que o senhor fez pela Beatriz. Por favor, Dona Conceição, Helena insistiu. Deixe a gente fazer isso. Não como caridade, mas como uma forma de honrar a memória do meu marido. Roberto se aproximou das duas. Beatriz, você gostaria de estudar numa escola de verdade? Com outros meninos e meninas da sua idade? Os olhos da menina brilharam. Eu gostaria muito, mas escola custa caro. Deixe isso conosco, Marcela disse. O que você acha de começar na segunda-feira? Beatriz olhou para a avó, que estava claramente emocionada. Vó, posso? Dona Conceição assentiu, lágrimas escorrendo pelo rosto. Pode, minha filha. Pode sim. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando agora continuando. Nesse momento, o padre Joaquim se aproximou do grupo. Se me permitem, ele disse suavemente, eu gostaria de dizer algo. Todos se viraram para ele. Em todos esses anos, conduzindo cerimônias, raramente vi algo tão tocante quanto o que presenciamos hoje. Esta menina nos mostrou que o Sr. Antônio não era apenas um empresário bem-sucedido. Era um homem de coração generoso que encontrou uma forma muito especial de honrar a memória da filha que perdeu. Helena se emocionou novamente. Sofia teria a mesma idade de Beatriz se estivesse viva. De alguma forma, Antônio havia encontrado uma maneira de cuidar de uma menina que precisava de ajuda, como se estivesse cuidando da própria filha. Padre, Helena disse, gostaria que o senhor falasse sobre isso na homilia. Quero que todos saibam que tipo de homem meu marido realmente era.
O padre assentiu solenemente. Será uma honra. Nesse momento, Dona Aparecida, que havia ficado em silêncio durante toda a conversa, se aproximou de Helena. Helena, querida, ela disse, visivelmente emocionada, eu preciso pedir desculpas. Desculpas por quê, Aparecida? Quando vi essa menina entrando na igreja, pensei coisas terríveis. Achei que ela estava aqui para causar problemas ou pedir dinheiro. Nunca imaginei que ela tinha uma ligação tão especial com Antônio. Outras pessoas na igreja começaram a se aproximar, todas querendo conhecer melhor Beatriz e entender a história que ela havia contado. Seu Geraldo, um dos sócios mais antigos de Antônio na empresa, se aproximou do grupo. Dona Helena, ele disse, eu quero que a senhora saiba que isso não me surpreende nem um pouco. Como assim, seu Geraldo? Antônio sempre foi generoso. Há alguns anos, quando minha filha estava desempregada e com 3 crianças pequenas, ele criou um emprego na empresa especialmente para ela. Nunca falou isso para ninguém, mas eu soube. E sei que ele fez coisas parecidas para outras pessoas. Helena olhou para o marido no caixão. Quantas outras histórias como a de Beatriz existiam? Quantas pessoas Antônio havia ajudado em segredo ao longo dos anos? Beatriz, ela disse, se voltando para a menina. Você conhece outras crianças que precisam de ajuda como você precisava? Conheço várias, Dona Helena. No meu bairro tem muita criança que não vai à escola porque a família não tem dinheiro. Roberto e Marcela se entreolharam novamente. Papai sempre quis fazer algum projeto social, Marcela murmurou, mas nunca soube como começar. Agora nós sabemos, Roberto disse com determinação. Vamos criar um programa de bolsas de estudo, em memória da Sofia e em honra à amizade entre papai e Beatriz. Helena sorriu através das lágrimas. Aquela era a primeira vez em anos que via os filhos falando sobre Sofia sem dor, apenas com carinho. Beatriz, Helena chamou a menina. Você gostaria de nos ajudar a escolher as outras crianças que poderiam se beneficiar do programa? Gostaria muito, Beatriz respondeu animada. O seu Antônio sempre dizia que quem recebe ajuda tem que ajudar outras pessoas também. Dona Conceição escutava tudo em silêncio, ainda tentando processar como a vida delas havia mudado em uma manhã. Dona Helena, ela disse timidamente, eu não sei como agradecer. Não precisa agradecer nada, Dona Conceição. Somos nós que temos que agradecer a Beatriz. Ela nos deu de volta o Antônio que conhecíamos, mas que às vezes esquecíamos que existia. O padre Joaquim se aproximou novamente. Se todos concordarem, gostaria de continuar a cerimônia, incluindo essa bela história na homilia. Todos concordaram. O padre voltou ao altar e pediu para que todos se sentassem. Irmãos, ele começou, acabamos de presenciar algo extraordinário. Uma pequena mensageira de Deus veio até nós para nos lembrar que a verdadeira grandeza de uma pessoa não se mede apenas pelo que ela conquista publicamente, mas pelos atos de bondade que pratica em silêncio. A igreja inteira estava em silêncio absoluto, todos pendendo em cada palavra. Antônio Carlos Medeiros será lembrado como um empresário bem-sucedido, um homem que trouxe desenvolvimento para a nossa cidade. Mas através dos olhos inocentes de Beatriz, descobrimos que ele também era um pai amoroso, que encontrou uma forma tocante de lidar com a dor da perda, transformando-a em amor e cuidado por outra criança. Helena segurava a mão de Beatriz, sentindo como se a menina trouxesse um pouco de Sofia de volta para ela. A amizade entre Antônio e Beatriz nos ensina que o amor verdadeiro não conhece barreiras sociais ou diferenças de idade, que a bondade genuína é aquela praticada sem esperar reconhecimento, e que, às vezes, Deus coloca pessoas especiais em nosso caminho exatamente quando mais precisamos delas. Roberto estava emocionado. Pela primeira vez em anos, sentia que realmente conhecia seu pai. Beatriz nos trouxe mais do que um relógio de família. O padre continuou. Ela nos trouxe a prova de que Antônio Carlos não era apenas um homem de negócios. Era um homem de coração generoso, capaz de ver além das aparências e enxergar o potencial e a dignidade de uma criança que a sociedade poderia facilmente ignorar. Marcela pensava em quantas vezes havia julgado o pai por ser pouco emotivo. Agora percebia que ele demonstrava amor através de ações,
não de palavras. Que a história de Beatriz e Antônio nos inspire a todos, o padre concluiu. Que possamos ver as pessoas ao nosso redor com os mesmos olhos de compaixão que ele via essa menina. E que possamos honrar a memória dele, continuando seus atos de bondade silenciosa. Depois da homilia, várias pessoas se aproximaram de Beatriz e da família Medeiros. Queriam conhecer mais detalhes da história e muitas se ofereceram para ajudar com o programa de bolsas que estava sendo planejado. Dona Marta, proprietária de uma escola particular conceituada da cidade, se aproximou de Helena. Dona Helena, se vocês quiserem, posso oferecer bolsas integrais para Beatriz e outras crianças carentes. Seria uma honra ter estudantes indicados pela família Medeiros. Professor Carlos, diretor de uma escola de reforço escolar, também se ofereceu. Posso dar aulas de apoio gratuitas para as crianças que precisarem. Antônio me ajudou quando eu estava começando minha escola. É a minha forma de retribuir. A rede de solidariedade estava se formando naturalmente, inspirada pela história de amor e generosidade que Beatriz havia revelado. Quando a cerimônia na igreja terminou, todos se dirigiram ao cemitério para o sepultamento. Beatriz pediu para andar ao lado do caixão, segurando a mão de Helena. Dona Helena, ela sussurrou durante o caminho, posso contar uma última coisa sobre o seu Antônio? Claro, querida. Ele disse que quando chegasse a hora dele, eu não deveria ficar triste. Que onde ele fosse, ele finalmente poderia encontrar a Sofia de novo. E que eu deveria cuidar de vocês por ele. Helena parou de andar por um momento, tamanha a emoção. Ele disse isso mesmo? Disse. E disse também que você é uma mulher muito forte, que ia ficar bem, mas que eu deveria vir visitar vocês de vez em quando para ter certeza. Helena abraçou a menina com força. Você pode vir nos visitar sempre que quiser, Beatriz. A partir de hoje, você faz parte da nossa família. No cemitério, durante a despedida final, Beatriz se aproximou do caixão mais uma vez. Obrigada por tudo, seu Antônio, ela disse baixinho. Prometo que vou estudar muito e ajudar outras crianças, igual você me ensinou. Ela colocou uma pequena flor que havia colhido no caminho sobre o caixão. E prometo que vou cuidar da sua família. Eles são pessoas muito boas, igual o senhor. Roberto se aproximou da menina. Beatriz, você falou que meu pai te ensinou muitas coisas. Qual foi a lição mais importante? A menina pensou por um momento. Ele disse que todo mundo tem algo de bom dentro do coração. Que às vezes as pessoas parecem ruins ou fechadas porque estão com medo ou tristeza. Mas que se a gente for paciente e carinhosa, sempre consegue encontrar a bondade que existe em cada pessoa. Marcela se emocionou com a sabedoria simples da criança. E ele estava certo, ela disse. Você conseguiu encontrar a bondade no coração dele, quando até nós, que éramos família, às vezes duvidávamos que ela existia. Após o sepultamento, toda a família Medeiros, junto com Beatriz e Dona Conceição, foi para a casa de Helena. Era uma residência grande e confortável no centro da cidade, com jardim bem cuidado e móveis elegantes. Dona Conceição ficou claramente intimidada pelo luxo, mas Helena a fez se sentir à vontade. Dona Conceição, por favor, fique confortável. Esta casa hoje é de todos nós. Durante o almoço, Beatriz contou mais detalhes sobre seus encontros com Antônio. Revelou que ele havia criado uma pequena sala de aula embaixo de uma árvore grande no parque, onde eles se reuniam para as lições. Ele levava até uma pequena lousa, Beatriz contou, rindo. Dizia que toda professora precisava de uma lousa. Professora? Helena perguntou. Sim. Ele disse que eu era muito boa em explicar as coisas e que um dia eu seria uma professora excelente, que poderia ensinar outras crianças como ele estava me ensinando. Roberto sorriu. Sabe, Beatriz, papai pode ter razão. Você tem jeito para ensinar mesmo. O seu Antônio disse que quando eu crescesse, ia poder escolher qualquer profissão que quisesse. Beatriz disse com orgulho. Médica, advogada, engenheira, professora, qualquer coisa. Marcela se levantou da mesa. Beatriz, venha comigo. Quero te mostrar uma coisa. Ela levou a menina até um quarto que havia sido mantido exatamente como estava há 30 anos. Era o quarto de Sofia. Este era o quarto da minha irmã, Marcela explicou.
Papai nunca deixou mamãe mudar nada aqui. O quarto era cor-de-rosa, com bonecas antigas, livros infantis e brinquedos cuidadosamente organizados. Ela era linda, Beatriz disse, olhando para uma foto de Sofia na mesinha de cabeceira. Era mesmo. E sabe uma coisa? Você tem mesmo os olhos parecidos com os dela. Beatriz caminhou pelo quarto, tocando delicadamente os objetos. O seu Antônio falava dela com muito carinho, disse a menina. Contava que ela gostava de brincar de escolinha, que fingia ser professora das bonecas. Marcela sorriu. É verdade, Sofia adorava brincar de dar aulas. Acho que por isso ele achou que eu poderia ser professora, Beatriz concluiu, porque a Sofia também queria ser. Naquele momento, Helena apareceu na porta do quarto. Beatriz, querida, você gostaria de ficar com alguma coisa da Sofia? Tenho certeza de que ela ficaria feliz em dividir os brinquedos com você. Beatriz olhou ao redor e seus olhos pararam em uma boneca de pano simples, mais velha que as outras. Posso ficar com esta? Claro. Por que esta? Porque ela é parecida comigo, Beatriz disse, abraçando a boneca. Não é a mais bonita, mas parece que tem uma história interessante. Helena e Marcela se emocionaram com a escolha da menina. Aquela boneca havia sido a favorita de Sofia, justamente porque era mais simples que as outras. Quando voltaram para a sala, Roberto estava ao telefone, organizando a matrícula de Beatriz na escola. Segunda-feira você começa, ele anunciou quando terminou a ligação. E Dona Conceição, se a senhora quiser, posso arranjar um trabalho para a senhora na empresa. Nada pesado, talvez na recepção ou no departamento pessoal. Dona Conceição ficou vermelha de emoção. Eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada, Helena interveio. Somos uma família agora. Famílias se ajudam. Ao fim da tarde, quando Beatriz e Dona Conceição estavam se preparando para voltar para casa, a menina se aproximou de Helena. Dona Helena, posso fazer uma pergunta? Claro, querida. A senhora não está triste que o seu Antônio tenha se tornado amigo de uma menina estranha? Helena se ajoelhou na altura de Beatriz. Beatriz, você não é estranha. E eu não estou triste. Estou orgulhosa. Orgulhosa de ter sido casada com um homem capaz de enxergar a beleza e o potencial em uma criança especial como você. Mesmo eu sendo pobre e suja. Você não é suja, Beatriz. Você estava com as roupas sujas porque caminhou quilômetros debaixo do sol para cumprir uma promessa. Isso não te faz suja. Isso te faz honrada. A menina sorriu e abraçou Helena com força. Obrigada por acreditar na minha história. Obrigada por nos contar essa história, Helena respondeu. Você nos devolveu o Antônio que conhecíamos e amávamos. Roberto se aproximou das duas. Beatriz, amanhã eu vou buscar você e sua avó para conhecerem a empresa. Quero mostrar onde papai trabalhava e onde Dona Conceição vai trabalhar também. E eu vou com vocês, Marcela acrescentou. Vamos escolher os uniformes escolares e comprar todo o material que você vai precisar. Beatriz parecia estar vivendo um sonho. O seu Antônio disse que quando ele partisse, a vida ia ficar melhor para mim, mas eu não acreditei. Agora vejo que ele estava certo. Ele sempre soube o que estava fazendo, Helena disse com carinho, mesmo quando nós não entendíamos. Na despedida, a família Medeiros acompanhou Beatriz e Dona Conceição até o portão. Roberto havia insistido em levá-las de carro, mas Dona Conceição preferiu ir de ônibus. Prefiro ir como sempre fui, ela explicou. Mas amanhã, quando vocês me buscarem, aí pode ser de carro. Todos riram da simplicidade sábia da senhora. Uma última coisa, Beatriz, Helena disse. Você disse que meu marido te fez 3 promessas no último encontro de vocês. Você se lembra exatamente das palavras dele? Beatriz fechou os olhos como se estivesse revivendo o momento. Ele disse, Beatriz, prometa para mim 3 coisas. Primeira, nunca pare de estudar, porque você é muito inteligente e pode ser o que quiser na vida. Segunda, quando eu partir, devolva o relógio no meu velório, para que minha família saiba que nossa amizade foi real e especial. E terceira, conte para eles que eu os amo muito, mas que não sabia como demonstrar isso.
Diga que conhecer você me ensinou que o amor verdadeiro se mostra através de pequenos gestos de carinho. A família ficou em silêncio, emocionada com as palavras. E ele disse mais uma coisa, Beatriz acrescentou, que se um dia eu precisasse de qualquer coisa, era só procurar vocês. Que a família dele ia me receber como se eu fosse uma filha da casa. Helena sorriu através das lágrimas, e ele estava absolutamente certo. Enquanto o ônibus se afastava levando Beatriz e Dona Conceição, a família Medeiros ficou no portão, acenando até elas desaparecerem. Sabe uma coisa? Roberto disse para Helena e Marcela. Hoje eu entendi porque papai sempre dizia que Sofia estava cuidando da gente lá de cima. Por quê? Marcela perguntou. Porque foi ela quem trouxe Beatriz para a vida dele. E Beatriz que trouxe papai de volta para nós. Helena assentiu, sentindo uma paz que não sentia há anos. Acho que seu pai estava certo sobre muitas coisas que nós não entendíamos na época. Naquela noite, Helena foi até o quarto de Sofia pela primeira vez em anos. Sentou na cama da filha e olhou para a foto dela na mesinha. Sofia, minha filha, ela sussurrou. Obrigada por mandar a Beatriz para nós. Obrigada por cuidar do seu pai quando ele estava triste. E obrigada por nos ensinar que o amor nunca morre, apenas encontra novas formas de se manifestar. Na manhã seguinte, bem cedo, Roberto e Marcela chegaram à casa de Helena para buscar Beatriz e Dona Conceição. A menina estava com suas melhores roupas, ainda simples, mas limpas e bem cuidadas. Durante o caminho para a empresa, Beatriz fez centenas de perguntas sobre o trabalho de Antônio, sobre a empresa, sobre os funcionários. Sua curiosidade e inteligência impressionaram a todos. Na empresa, os funcionários já sabiam da história de Beatriz. Muitos se aproximaram para conhecê-la e contar suas próprias histórias sobre a generosidade de Antônio. Seu João, o porteiro mais antigo da empresa, se aproximou da menina. Menina, seu Antônio era mesmo uma pessoa especial. Quando meu neto nasceu com problemas de saúde, ele pagou todas as consultas médicas. Nunca quis que ninguém soubesse. Dona Maria, da limpeza, também se aproximou. E quando minha casa foi atingida pela enchente do ano passado, ele mandou uma equipe da construção reformar tudo. Disse que era um projeto social da empresa, mas eu sei que saiu do bolso dele. Beatriz escutava cada história com atenção, orgulhosa de ter conhecido um homem tão bom. Ele não me contou sobre essas outras pessoas que ajudava, ela disse para Roberto, mas não me surpreende. Ele sempre dizia que bondade verdadeira é aquela que se faz em segredo. Roberto mostrou a Beatriz o escritório do pai. Era uma sala grande, com uma mesa de madeira imponente e estantes cheias de livros. Posso sentar na cadeira dele? Beatriz perguntou timidamente. Claro. A menina se sentou na cadeira executiva, que era grande demais para ela. Olhou ao redor do escritório com admiração. Um dia eu vou ter um escritório assim, ela disse com determinação. E vou ajudar crianças como ele me ajudou. Marcela sorriu. Tenho certeza de que vai, Beatriz. Durante a tarde, eles foram para a escola onde Beatriz estudaria. Era uma das melhores da cidade, com salas modernas e uma biblioteca impressionante. A diretora, Dona Sônia, recebeu Beatriz pessoalmente. Beatriz, é um prazer conhecê-la. Sua história já chegou até nós e estamos muito honrados em tê-la como aluna. Obrigada, Dona Sônia. Vou estudar muito para não decepcionar vocês. Tenho certeza de que vai se sair muito bem. Aliás, gostaria de lhe mostrar algo especial. A diretora levou Beatriz até uma sala que estava sendo reformada. Esta vai ser nossa nova sala de reforço escolar. Decidimos nomeá-la em homenagem ao Sr. Antônio Carlos Medeiros. Será um lugar onde crianças como você poderão receber apoio extra nos estudos. Beatriz ficou emocionada. Posso ajudar a escolher os livros para a sala? Claro que pode. Aliás, gostaria que você fosse nossa consultora oficial para o projeto. Afinal, você sabe melhor que ninguém como uma criança gosta de aprender. Ao final do dia, quando estavam voltando para casa, Beatriz disse algo que tocou profundamente a família Medeiros. Sabem uma coisa? O seu Antônio estava certo quando disse que a vida ia ficar melhor depois que ele partisse. Não porque ele partiu,
mas porque através dele eu conheci vocês. E agora eu tenho uma família de verdade. Helena segurou a mão da menina. Nós também temos uma filha de verdade agora, Beatriz. Você trouxe alegria de volta para a nossa casa. 3 meses depois, Beatriz estava completamente adaptada à nova vida. Ia bem na escola, fez muitos amigos e se destacava especialmente em português e matemática. Dona Conceição estava trabalhando na recepção da empresa e se sentindo útil e valorizada pela primeira vez em anos. O programa de bolsas de estudo em memória de Antônio Carlos e Sofia estava funcionando perfeitamente. Já beneficiava 15 crianças carentes da cidade, todas indicadas por Beatriz. Em uma tarde de sábado, a família estava reunida na casa de Helena para o almoço semanal que havia se tornado tradição. Beatriz estava contando sobre um projeto da escola quando tocou a campainha. Era Padre Joaquim. Padre, Helena disse, surpresa. Que bom vê-lo, entre, por favor. O padre entrou e cumprimentou a todos. Vim aqui porque recebi uma carta muito especial e queria compartilhar com vocês. Ele tirou um envelope do bolso. É de uma escola em São Paulo. Eles souberam da história de Beatriz e do programa de bolsas que vocês criaram. Querem criar algo similar lá. Sério? Beatriz perguntou animada. Muito sério. E querem convidar você para dar uma palestra para as crianças de lá, contando sua história e inspirando outras crianças a estudarem. Beatriz olhou para Helena, Roberto e Marcela. Posso ir? Claro que pode, Roberto disse com orgulho. Você é nossa pequena embaixadora oficial do programa. O seu Antônio ficaria muito orgulhoso, Beatriz disse sorrindo. Ele sempre dizia que eu podia ser o que quisesse na vida. Acho que agora eu sei o que quero ser. O quê? Helena perguntou. Quero ser como ele. Quero ajudar crianças, dar oportunidades para quem precisa. Mas também quero ser professora, como a Sofia queria ser. Marcela se emocionou. Acho que papai e Sofia estariam muito felizes em saber disso. Naquela noite, depois que todos foram embora, Helena foi novamente ao quarto de Sofia. Mas dessa vez não estava triste. Estava grata. Sofia, minha filha, ela disse olhando para a foto. Obrigada por nos enviar a Beatriz. Ela nos ensinou que o amor verdadeiro se multiplica quando é compartilhado. E nos mostrou que seu pai era exatamente o homem que sempre soubemos que ele era, mas que às vezes esquecíamos de valorizar. Ela pegou a foto de Sofia e a levou para a sala, onde colocou ao lado de uma foto nova. Toda a família reunida, incluindo Beatriz e Dona Conceição. Agora vocês duas podem cuidar de nós juntas, disse sorrindo. No domingo seguinte, Beatriz quis visitar o túmulo de Antônio. Toda a família foi junto. A menina colocou flores frescas no túmulo e se ajoelhou. Oi, seu Antônio, ela disse baixinho. Vim contar as novidades. Estou indo muito bem na escola, igual prometi, e já estou ajudando outras crianças a estudarem também. Ela parou por um momento, como se estivesse ouvindo uma resposta. A sua família está muito bem. Dona Helena sorri muito mais agora. Roberto descobriu que gosta de trabalhar com projetos sociais, e Marcela está namorando o professor Carlos, aquele que se ofereceu para dar aulas de reforço. Eles são muito felizes juntos. Helena sorriu ao ouvir a menina contando tudo, como se Antônio pudesse ouvi-la. E eu descobri uma coisa muito importante, Beatriz continuou. Descobri que o senhor não me ensinou apenas matemática e português. Me ensinou a coisa mais importante de todas, que amor de verdade é aquele que a gente dá sem esperar nada em troca. E que quando a gente planta sementes de bondade, elas crescem e se espalham para muito mais longe do que a gente imagina. Ela se levantou e sorriu para a família. Ele está feliz, anunciou com certeza, e disse que está orgulhoso de todos nós. Roberto colocou a mão no ombro da menina. Como você sabe disso? Porque sinto no coração, Beatriz respondeu simplesmente. E o seu Antônio me ensinou a sempre confiar no que meu coração me diz. 6 meses depois, a história de Beatriz e Antônio havia se espalhado por todo o estado. O programa de bolsas havia crescido e agora atendia mais de 100 crianças em diversas cidades. Beatriz se tornou uma pequena celebridade, dando palestras em escolas e inspirando outras crianças a acreditarem em seus sonhos.
Em uma dessas palestras, uma criança levantou a mão e perguntou: Beatriz, você não ficou triste quando seu amigo morreu? Beatriz pensou por um momento antes de responder. Fiquei triste, sim. Mas depois eu entendi uma coisa muito importante. Pessoas boas como o seu Antônio nunca morrem de verdade. Elas continuam vivas nos corações de quem elas ajudaram e no bem que elas espalharam pelo mundo. Como assim? Assim, cada criança que consegue estudar por causa do programa que ele começou é um pedacinho dele que continua vivo. Cada sorriso, cada sonho realizado, cada vida que muda para melhor, tudo isso é ele continuando a fazer o bem, mesmo não estando mais aqui. A plateia inteira ficou em silêncio, tocada pela sabedoria simples da menina. Por isso eu sempre digo, Beatriz concluiu, que a melhor forma de homenagear alguém que amamos é continuar fazendo o bem que essa pessoa fazia. Assim, ela nunca vai embora de verdade. Depois da palestra, Helena estava esperando Beatriz do lado de fora do auditório. Você se saiu muito bem, querida. Obrigada. Sabe, dona Helena, às vezes eu sinto que o seu Antônio está me ajudando a encontrar as palavras certas para falar. Tenho certeza de que está, Helena respondeu, abraçando a menina. E tenho certeza de que Sofia também está. Naquela noite, na casa de Helena, a família estava reunida para comemorar o sucesso da palestra de Beatriz. Dona Conceição havia preparado o bolo favorito da neta e Roberto trouxe sorvete. Beatriz, Marcela disse durante a sobremesa, você se lembra do que queria ser quando crescesse antes de conhecer papai? A menina pensou. Na verdade, eu nunca pensava no futuro. Só pensava em sobreviver cada dia. O seu Antônio foi quem me ensinou a sonhar. E agora que você tem tantos sonhos, qual é o maior deles? Beatriz sorriu. Meu maior sonho é que um dia, quando eu for uma mulher adulta, eu possa olhar para trás e ver que ajudei muitas crianças como o seu Antônio me ajudou. Que essas crianças também se tornaram adultos bons, que ajudaram outras crianças. E assim por diante. Como uma corrente de bondade, Roberto sugeriu. Isso, como uma corrente que nunca acaba. O seu Antônio começou essa corrente comigo. Eu vou continuar com outras crianças. E elas vão continuar com outras. Para sempre. Helena sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Beatriz, você sabe que você é muito sábia para uma menina de 10 anos. O seu Antônio dizia que sabedoria não tem idade, que algumas pessoas aprendem muito cedo, outras demoram mais, mas que o importante é sempre continuar aprendendo. Dona Conceição, que havia ficado em silêncio durante a conversa, se manifestou. Beatriz, minha neta, eu quero que você saiba uma coisa importante. O que, vó? Sua mãe, que Deus a tenha, ficaria muito orgulhosa da menina que você se tornou. E eu tenho certeza de que lá de cima ela está sorrindo, vendo como você está ajudando outras crianças. Beatriz se levantou e abraçou a avó. Obrigada, avó. E obrigada por ter me criado com tanto amor mesmo quando as coisas eram difíceis. É o que toda avó faria, minha filha. Não, vó, nem toda avó. A senhora é especial. O seu Antônio sempre dizia isso quando eu contava sobre a senhora. Dona Conceição se emocionou. Ele falava de mim? Falava sim. Dizia que eu tinha muita sorte de ter uma avó que me amava tanto. E que pessoas como a senhora eram raras no mundo. Naquele momento, Roberto se levantou. Aproveito para fazer um anúncio, disse ele sorrindo. Dona Conceição, a senhora gostaria de ser promovida? Promovida? Como assim? Queremos que a senhora seja a coordenadora do nosso programa de bolsas. A senhora conhece bem a realidade das famílias carentes e saberia escolher as crianças que mais precisam de ajuda. Dona Conceição ficou sem palavras. Mas eu mal sei ler direito. A gente te ajuda com isso, Marcela disse. Aliás, Beatriz pode ser sua professora particular. Seria um bom treino para quando ela for professora de verdade. Beatriz bateu palmas animada. Eu adoraria ensinar a vovó. Seria como se eu fosse o seu Antônio e ela fosse eu. Aceita, vovó? Beatriz pediu, segurando as mãos da avó. Dona Conceição assentiu, emocionada. Aceito, mas só se vocês tiverem paciência comigo. Vamos ter toda a paciência do mundo, Helena garantiu.
Afinal, paciência é uma das coisas que Antônio nos ensinou através da Beatriz. Um ano depois, no aniversário de falecimento de Antônio, a família organizou uma cerimônia especial no cemitério. Mas não foi uma cerimônia triste, foi uma celebração. Estavam presentes não apenas Helena, Roberto, Marcela, Beatriz e Dona Conceição, mas também as 100 crianças que agora estudavam com bolsas do programa junto com suas famílias. Cada criança trouxe uma flor para colocar no túmulo de Antônio. Em poucos minutos, o túmulo estava coberto por um jardim colorido. Hoje faz um ano que o seu Antônio partiu, Beatriz disse, se dirigindo a todas as crianças presentes. Mas olhem ao redor. Olhem quantas vidas ele continua tocando através de vocês. Uma menina pequena, de cerca de 6 anos, levantou a mão. Beatriz, você acha que ele pode nos ver daqui de cima? Beatriz sorriu. Tenho certeza que pode. E tenho certeza de que está muito feliz, vendo como vocês estão estudando e crescendo. Um menino mais velho perguntou, e a gente pode falar com ele? Claro que podem. Podem falar sempre que quiserem. E sabem qual é a melhor forma de falar com ele? As crianças balançaram a cabeça. É sendo bons alunos, ajudando os colegas, sendo carinhosos com as famílias de vocês e, quando crescerem, ajudando outras crianças também. Assim vocês estarão conversando com ele através das suas ações. Padre Joaquim, que estava presente na cerimônia, se aproximou. Crianças, vocês gostariam de fazer uma oração especial para o Sr. Antônio? Todas as crianças se deram as mãos em volta do túmulo. Beatriz iniciou. Obrigada, seu Antônio, por ter plantado sementes de bondade que cresceram e se espalharam. Obrigada por ter me ensinado que sonhos podem se tornar realidade quando a gente trabalha duro por eles. Cada criança foi acrescentando uma frase de agradecimento. Quando terminaram, o silêncio foi quebrado pelo canto espontâneo de Beatriz. Era a mesma música de ninar que ela havia cantado no velório, mas agora outras vozes se juntaram a ela. Helena olhou ao redor e viu dezenas de famílias unidas pela memória de um homem que elas nunca conheceram pessoalmente, mas que havia mudado suas vidas para sempre. Antônio, ela sussurrou. Olha só o que você fez. Olha só quantas vidas você tocou. Quando a cerimônia terminou, todos foram para a praça perto do cemitério, onde a prefeitura havia inaugurado um pequeno monumento em homenagem a Antônio Carlos Medeiros. Era uma estátua simples. Um homem sentado em um banco, lendo um livro, com espaço ao lado para uma criança se sentar. Na placa estava escrito: em memória de Antônio Carlos Medeiros, um homem que enxergava gigantes, onde outros viam apenas crianças. Beatriz foi a primeira a se sentar ao lado da estátua. Imediatamente, outras crianças a imitaram, fazendo fila para tirar fotos no banco. Essa vai ser nossa nova tradição, Roberto anunciou. Todo ano, no dia de hoje, vamos nos reunir aqui para lembrar dele e celebrar quantas vidas ele continua mudando. Marcela se aproximou de Helena. Mãe, você está bem? Estou ótima, filha. Pela primeira vez desde que seu pai partiu, estou realmente em paz. Por quê? Porque hoje eu entendi que ele não partiu de verdade. Ele se multiplicou. Cada criança aqui é um pedacinho dele que continua vivo. Beatriz, que estava ouvindo a conversa, se aproximou das duas. Dona Helena, posso contar um segredo? Claro, querida. Às vezes, quando estou estudando sozinha em casa, eu sinto o seu Antônio sentado ao meu lado, me ajudando com os deveres. Não é coisa da minha imaginação, eu realmente sinto. Helena sorriu. E você acha isso estranho? Não. Acho que é a forma dele de dizer que está orgulhoso de mim. Tenho certeza de que está mesmo, Beatriz. Muito orgulhoso. 2 anos depois, Beatriz estava no 7º ano do ensino fundamental e era uma das melhores alunas da escola. Mais do que isso, ela havia se tornado uma líder natural, sempre ajudando colegas com dificuldades e organizando projetos solidários. O programa de bolsas havia crescido tanto que agora atendia 500 crianças em todo o estado do Rio de Janeiro. Em uma manhã de terça-feira, Beatriz chegou em casa da escola com uma notícia especial. Vovó, Dona Helena, tem uma novidade.
Dona Conceição, que agora sabia ler e escrever perfeitamente e era uma coordenadora respeitada do programa, se aproximou. O que foi, minha neta? A diretora me chamou hoje e disse que receberemos a visita de uma comissão do governo do estado. Eles querem conhecer nosso programa para implementar algo similar em todo o país. Helena, que estava na sala revisando alguns documentos do programa, se levantou animada. Isso é maravilhoso, Beatriz. E tem mais. Eles querem que eu faça uma apresentação para eles, contando toda a história desde o começo. Dona Conceição abraçou a neta com orgulho. Minha menina, você se tornou uma pequena celebridade. Não, vovó. Eu me tornei o que o seu Antônio sempre disse que eu podia ser. Alguém que faz a diferença no mundo. Roberto chegou em casa naquele momento e escutou as últimas palavras de Beatriz. Do que vocês estão falando? Beatriz contou a novidade sobre a visita do governo. Roberto ficou emocionado. Beatriz, você percebe a dimensão do que está acontecendo? Por causa da sua amizade com papai, milhares de crianças pelo Brasil inteiro vão ter a chance de estudar. É exatamente isso que o seu Antônio queria, Beatriz respondeu com convicção. Ele sempre dizia que uma boa ação deveria inspirar outras pessoas a fazerem coisas boas também. Marcela chegou logo depois, também animada. Beatriz, acabei de saber da notícia. Estou muito orgulhosa de você. Obrigada, tia Marcela. Mas eu não conseguiria nada disso sozinha. Vocês me deram uma família, educação, carinho, tudo. E você nos deu algo que nem sabíamos que precisávamos, Helena disse, se aproximando do grupo. Você nos deu propósito. Como assim? Antes de você aparecer na nossa vida, nós estávamos apenas vivendo. Depois que você chegou, passamos a ter uma missão: honrar a memória do Antônio, ajudando outras crianças como você. Beatriz sorriu. O seu Antônio dizia que Deus sempre coloca as pessoas certas no nosso caminho na hora certa. Acho que foi isso que aconteceu com a gente. Naquela noite, Beatriz estava em seu quarto fazendo os deveres quando Helena bateu na porta. Posso entrar? Claro, dona Helena. Helena se sentou na cama da menina. Beatriz, preciso te contar uma coisa importante. O quê? Quando Antônio morreu, eu pensei que minha vida havia acabado também. Nós estávamos casados há 47 anos. Ele era meu melhor amigo, meu companheiro de vida, tudo. Beatriz parou de estudar e se virou para Helena. E agora? Agora eu sei que a vida não acabou. Na verdade, ela ganhou um novo significado. Através de você, descobrimos uma nova forma de ser felizes e de fazer o bem. O seu Antônio continua fazendo vocês felizes, mesmo não estando mais aqui. Exato. E você foi o instrumento que Deus usou para nos mostrar isso. Beatriz se levantou e abraçou Helena. Obrigada por ter me adotado no coração, dona Helena. Obrigada por ter nos permitido te adotar, minha filha. Na semana seguinte, a comissão do governo chegou à cidade. Eram 5 pessoas importantes, incluindo a secretária de Educação do Estado. A apresentação foi feita no auditório da Escola de Beatriz, com a presença de todas as crianças beneficiadas pelo programa, suas famílias, professores e autoridades locais. Beatriz, agora com 12 anos, subiu no palco com a confiança de quem já havia contado sua história centenas de vezes, mas sem perder a doçura e a sinceridade que a caracterizavam. Bom dia a todos, ela começou. Há 3 anos, eu era uma menina que catava garrafas no parque para ajudar minha avó. Hoje estou aqui falando para vocês sobre como uma amizade especial mudou não apenas a minha vida, mas a vida de centenas de outras crianças. A plateia estava em silêncio absoluto, pendendo em cada palavra. Tudo começou quando conheci um senhor muito especial, que me ensinou que sonhar não custa nada, mas tornar os sonhos realidade exige trabalho, estudo e dedicação. Beatriz contou toda a história, desde o primeiro encontro com Antônio no parque até o momento presente. Falou sobre as lições que ele lhe ensinou, sobre a promessa que fez de devolver o relógio, sobre como a família Medeiros a acolheu e sobre como o programa de bolsas nasceu. A lição mais importante que aprendi, ela disse, se aproximando do final da apresentação, é que nenhum de nós tem o direito de desistir dos nossos sonhos por causa da situação em que nascemos.
Todos nós temos potencial para ser grandes, mas às vezes precisamos de alguém que acredite em nós antes de aprendermos a acreditar em nós mesmos. Quando ela terminou, a plateia inteira se levantou em uma ovação que durou mais de 5 minutos. A secretária de Educação se aproximou de Beatriz. Minha querida, em 30 anos trabalhando com educação, raramente vi algo tão inspirador. Você tem minha palavra de que vamos implementar programas similares em todo o estado. Obrigada, secretária, mas eu tenho um pedido especial. Qual? Que todos os programas tenham o nome do Sr. Antônio Carlos Medeiros. Ele merece ser lembrado como o homem que plantou a primeira semente dessa ideia. A secretária sorriu. Será uma honra. Depois da apresentação, durante o almoço oferecido pela escola, muitas pessoas se aproximaram de Beatriz para conversar. Um empresário local se aproximou dela. Beatriz, minha filha tem a mesma idade que você e estuda numa escola particular cara, mas ela não tem nem metade da sua maturidade e sabedoria. Como você conseguiu isso? Beatriz pensou por um momento. Acho que quando a gente passa por dificuldades, aprende a valorizar as oportunidades que aparecem. E quando alguém acredita em nós, a gente quer fazer por merecer essa confiança. E você acha que todas as crianças poderiam aprender isso? Tenho certeza. Toda criança tem potencial para ser especial. Às vezes só precisa de alguém que mostre isso para ela. Uma professora da Universidade Estadual também se aproximou. Beatriz, você já pensou em que faculdade quer fazer? Quero fazer pedagogia. Quero ser professora para continuar ajudando crianças, como o seu Antônio me ajudou. Quando você terminar o ensino médio, me procure. Teremos uma bolsa integral esperando por você na nossa universidade. Beatriz ficou emocionada. Sério? Muito sério. Alguém com sua história e determinação merece todas as oportunidades possíveis. Ao final do dia, quando todos haviam ido embora, a família Medeiros estava reunida na casa de Helena, comemorando o sucesso da apresentação. Beatriz, Roberto disse, você se deu conta de que hoje selaram o destino de milhares de crianças pelo Brasil inteiro? Como assim? Sua apresentação convenceu o governo a criar programas de bolsas em todo o país. Isso significa que dezenas de milhares de crianças vão ter a mesma oportunidade que você teve. Beatriz ficou em silêncio por um momento, absorvendo a dimensão do que havia acontecido. O seu Antônio estaria muito feliz hoje, ela disse finalmente. Por quê? Helena perguntou. Porque ele sempre dizia que o objetivo da vida era deixar o mundo um pouquinho melhor do que a gente encontrou. Acho que hoje nós conseguimos fazer isso. Marcela se emocionou. Beatriz, você percebe que você se tornou exatamente aquilo que papai viu em você desde o primeiro dia? O que ele viu em mim? Uma pequena gigante, uma criança capaz de mover montanhas. Beatriz sorriu. Ele não viu só isso em mim. Ele viu isso em todas as crianças. Eu só tive a sorte de ser a primeira que ele decidiu ajudar. Dona Conceição, que havia assistido à apresentação com lágrimas nos olhos o tempo todo, se aproximou da neta. Beatriz, minha filha, você sabe que sua mãe estaria muito orgulhosa de você hoje? Eu sei, vovó. E o seu Antônio também. Como você pode ter tanta certeza? Beatriz apontou para o céu através da janela, onde as primeiras estrelas estavam começando a aparecer. Porque às vezes, quando está muito quieto, eu consigo ouvir ele me dizendo que está orgulhoso. E hoje, durante a apresentação, eu ouvi bem clarinho. Helena sorriu e olhou pela mesma janela. Antônio, meu amor, ela sussurrou. Obrigada por ter enviado a Beatriz para nós. Obrigada por ter nos ensinado que o amor verdadeiro se multiplica quando é compartilhado. Naquela noite, antes de dormir, Beatriz foi até a janela do seu quarto e olhou para as estrelas. Oi, seu Antônio, ela disse baixinho. Conseguimos. Agora milhares de crianças vão ter a mesma chance que eu tive. A semente que o senhor plantou virou uma floresta inteira. Ela parou por um momento, como se estivesse ouvindo uma resposta. Eu sei que o senhor está dizendo que o trabalho só está começando, e eu prometo que vou continuar. Vou estudar muito, vou me formar em pedagogia e vou dedicar minha vida a ajudar crianças como eu. O vento balançou suavemente as cortinas, como se fosse uma resposta carinhosa.
Boa noite, seu Antônio. Boa noite, Sofia. Cuidem da gente lá de cima. 5 anos depois, Beatriz estava no último ano do ensino médio, aos 17 anos. Era uma jovem linda, inteligente e determinada, que havia se tornado um exemplo nacional de superação. O programa iniciado em memória de Antônio Carlos Medeiros já beneficiava mais de 10.000 crianças em todo o Brasil. Beatriz viajava pelo país dando palestras e ajudando a implementar novos projetos. Em uma manhã de sábado, ela estava estudando para o vestibular quando recebeu uma ligação especial. Beatriz, disse uma voz familiar do outro lado da linha. Secretária Marina? Beatriz reconheceu a voz da secretária de Educação que havia conhecido 3 anos antes. Isso mesmo, querida. Tenho uma notícia incrível para você. Qual? O Ministério da Educação quer criar um programa nacional de bolsas de estudo e querem que você seja a embaixadora oficial do projeto. Beatriz quase deixou o telefone cair. Como assim, embaixadora? Você viajaria pelo país inteiro, conhecendo crianças carentes, ajudando a selecionar beneficiários e contando sua história para inspirar outras pessoas a participarem do programa. Mas eu ainda não terminei o ensino médio. Por isso o programa só começaria no ano que vem, depois que você se formasse. E tem mais. O Ministério quer te oferecer uma bolsa integral para qualquer universidade do país que você escolher. Beatriz ficou em silêncio, emocionada demais para falar. Beatriz, você está aí? Estou, secretária. É que é muita coisa. O seu Antônio sempre disse que se eu me dedicasse aos estudos, poderia chegar longe, mas nunca imaginei que seria tão longe assim. Você merece tudo isso e muito mais, querida. Sua história inspirou uma nação inteira. Quando Beatriz desligou o telefone, correu para contar a novidade para a família. Helena estava no jardim regando as plantas, Dona Conceição estava na cozinha preparando o almoço e Roberto estava na sala lendo o jornal. Pessoal, ela gritou entrando em casa correndo. Vocês não vão acreditar. Todos se reuniram na sala para ouvir a novidade. Quando Beatriz terminou de contar, houve um silêncio emocionado. Beatriz, Helena disse com a voz embargada, você se dá conta de que vai ser responsável por mudanças na vida de centenas de milhares de crianças? Não vou ser só eu. Beatriz respondeu. Vamos ser todos nós. Essa família que o seu Antônio formou quando me adotou. Roberto se levantou e abraçou a jovem. Papai estaria orgulhoso demais de você hoje. Ele está orgulhoso, Beatriz corrigiu. Eu tenho certeza disso. Naquela tarde, Beatriz quis visitar o túmulo de Antônio para dividir a novidade com ele. Toda a família foi junto como sempre. Oi, seu Antônio, ela disse se ajoelhando ao lado do túmulo. Tenho uma novidade incrível para contar para o senhor. Ela contou sobre a proposta do Ministério da Educação, sobre a bolsa universitária, sobre como o programa havia crescido e se espalhado pelo país inteiro. O senhor lembra quando me disse naquele último dia no parque que eu podia ser qualquer coisa que quisesse na vida? Agora eu sei exatamente o que quero ser. Quero ser como o senhor. Quero passar a vida inteira ajudando crianças a realizarem seus sonhos. Helena se aproximou e colocou a mão no ombro de Beatriz. Você já é como ele, querida. Você já está mudando o mundo, uma criança de cada vez. É verdade, Marcela concordou. Papai plantou uma semente em você. Agora você está plantando sementes em milhares de outras crianças. Beatriz sorriu e se levantou. Então vamos continuar plantando. Vamos fazer um jardim tão grande que chegue até as estrelas. Ela olhou para o céu e sorriu. Obrigada, seu Antônio, por tudo. Por ter acreditado em mim quando nem eu mesma acreditava. Por ter me ensinado que sonhos são feitos para se tornarem realidade. E por ter me dado a família mais maravilhosa do mundo. 1 ano depois, na formatura do ensino médio, Beatriz foi escolhida para ser a oradora da turma. Seu discurso emocionou a todos os presentes. Amigos, ela disse de pé no púlpito, hoje nós nos formamos, mas nossa educação está só começando. A vida vai nos ensinar coisas que nenhum livro pode ensinar. Mas há uma lição que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. A plateia estava em silêncio absoluto. Há 8 anos eu era uma menina que catava garrafas no parque. Não tinha perspectiva de futuro, não sabia sequer ler direito.
Hoje, estou aqui falando para vocês como embaixadora nacional de um programa educacional. Ela pausou emocionada. O que mudou minha vida não foi sorte ou milagre. Foi encontrar alguém que acreditou em mim antes de eu aprender a acreditar em mim mesma. E esse alguém me ensinou a coisa mais importante de todas, que todos nós temos a responsabilidade de ajudar outras pessoas a realizarem seus sonhos. Os aplausos foram ensurdecedores. Por isso, meu desafio para vocês hoje é este. Sejam o Antônio Carlos Medeiros de alguém. Sejam a pessoa que vai acreditar em uma criança quando ela mais precisar. Sejam a prova viva de que o amor verdadeiro se manifesta através de ações concretas. Quando a cerimônia terminou, Helena se aproximou de Beatriz. Minha filha, não tenho palavras para dizer o orgulho que sinto de você. Dona Helena, tudo o que eu sou hoje eu devo a vocês. Não, Beatriz, tudo o que você é hoje você conquistou com seu próprio esforço e determinação. Nós apenas demos a você as oportunidades que você merecia. Beatriz abraçou Helena com força. Não importa quão longe eu vá na vida, vocês sempre serão minha família. Vocês e o seu Antônio. Naquela noite, durante a festa de formatura na casa de Helena, Beatriz fez um anúncio especial. Pessoal, tenho uma decisão importante para compartilhar com vocês. Todos se reuniram ao redor dela. Decidi qual universidade vou escolher para fazer pedagogia. Qual? Roberto perguntou. A Universidade Federal do Rio de Janeiro. E sabem por quê? Por quê? Marcela quis saber. Porque fica perto de casa. Porque assim posso continuar participando ativamente do nosso programa aqui. E porque aprendi que lar é onde estão as pessoas que amamos. Dona Conceição começou a chorar de emoção. Beatriz, você poderia estudar na melhor universidade do país. Vovó, a melhor universidade é aquela onde posso aprender enquanto continuo fazendo a diferença na vida das pessoas. E isso eu posso fazer aqui, perto de vocês. Helena se aproximou da jovem. Beatriz, você tem certeza dessa decisão? Tenho certeza absoluta. O seu Antônio sempre disse que grandes conquistas significam pouco se a gente não pode compartilhá-las com as pessoas que ama. Roberto sorriu. Papai realmente ensinou você bem. Ensinou mesmo. E agora é minha vez de ensinar outras crianças. E assim, Beatriz iniciou uma nova fase da sua vida, agora como universitária e embaixadora nacional do programa Antônio Carlos Medeiros de Bolsas Educacionais. Durante os 4 anos de faculdade, ela viajou por todo o Brasil, conhecendo realidades diferentes, ajudando a implementar projetos educacionais e sempre contando sua história para inspirar outras crianças e suas famílias. Em cada cidade que visitava, ela deixava uma semente de esperança plantada no coração de centenas de crianças que, como ela, achavam que sonhar era um luxo que não podiam se permitir. Fim da história. Agora me conta o que você achou dessa história de superação e amor. Você acredita que pequenos gestos de bondade podem realmente transformar vidas inteiras? Deixe seu comentário contando qual parte mais te emocionou e se você conhece alguma história parecida. Sua opinião é muito importante para nós. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para acompanhar mais histórias inspiradoras como esta.